Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo ótimo. Estamos aí então para a correção dos exercícios da página 190, do 5 ao 9, e da página 193, do 10 ao 14. Espero que vocês tenham feito. Para quem fez, acompanhe a correção e veja se errou algum. Se porventura você não fez, se liga nessa correção do exercício. Passa limpo todo no caderno, essa correção do exercício é muito importante. Questões pertinentes para vestibular e Enem. Então, se organize, gente boa. É muito importante essa correção do exercício, tudo bem? Então vamos lá para o exercício número 5. O exercício número 5, o pentacloreto de fósforo é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa por meio da reação. Tricloreto de fósforo reage com 1 mol de gás cloro para formar 1 mol de pentacloreto de fósforo. Um frasco de 3 litros. Então, o que é importante pontuarmos? O nosso volume agora não é 1 litro. Tá? De capacidade, contém em equilíbrio a 200 graus Celsius 0,120 mol de pentacloreto de fósforo, 0,6 mols de tricloreto de fósforo e 0,0120 mol de cloro. Qual o valor da constante de equilíbrio a essa temperatura? Veja que importante. Nós vamos tirar a expressão do Kc e antes de a gente calcular, antes de colocar esses valores no nosso Kc, eu vou ter que pegar esses valores aqui, né, e dividir por 3 para me encontrar no equilíbrio, tá bem? Se o volume aqui fosse 1, por exemplo, aí eu usaria esses valores diretamente no cálculo, mas não, eu tenho 3 litros no nosso frasco, né? Então vamos lá. Aqui está então a nossa expressão do Kc, né? Produto sobre o reagente, cada um elevado aos seus coeficientes, como tudo é 1, então continua 1, né? Substituindo os valores e já dividindo por 3. Então 0,120 dividido por 3, 0,04. 0,6 dividido por 3, 0,2. 0,012 dividido por 3, 0,04. Ao multiplicar 0,2 vezes 0,004, eu vou estar encontrando aqui 0,008. E ao efetuar essa divisão, né, nós passamos a encontrar então que o nosso Kc é 50. Muito bem? Então é um cálculo simples, porém tem que ter cuidado na questão do volume, quando não for 1, né? Quando for 1, daí não há necessidade de dividir, porque o resultado não será alterado, né? Então esse é um dos cuidados que tem que ter. E o outro é a hora de montar a expressão do Kc, né? Saber então que nós vamos ter o quociente do produto sobre o reagente elevado aos seus coeficientes. Nesse caso é 1, também não tivemos expoente diferente de 1, não precisou escrever o número 1. Muito bem? Vamos para a questão número 6. E muito atento, gente. A questão 6 ela exige bastante, tá? Então, também foi trabalhoso para montá-la. Ficou uma forma mais adequada para vocês acompanhar, tá? Então, aproveite bem aí. Se 1 mol de gás hidrogênio, veja bem, ó, 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de gás iodo em um recipiente de 1 litro. Veja, se é 1 litro, eu já não vou precisar dividir as concentrações aí. Atingirem a condição de equilíbrio a 500 graus Celsius, a concentração de ácido clorídrico no equilíbrio é, se o Kc já foi nos fornecido, que é 49. Então veja que interessante, eu vou montar aqui a nossa tabela de equilíbrio, né? Ao montar a tabela, olha, eu tenho então o nosso gás hidrogênio, mais 1 mol de gás iodo, né? Que reage para formar 2 mols de ácido iodídrico. Mas observa bem, a equação estequiometricamente balanceada eu tenho 1, 1 e 2. Importante pontuar aqui na hora de encontrar a expressão do Kc e também a hora de encontrar o valor, porque ele está perguntando para nós a concentração de HI de ácido iodídrico. Tudo bem? No início, quanto eu tinha? O autor falou 1 mol, 1 mol.
Bom, se eu tinha 1 mol de gás hidrogênio e 1 mol de gás hidrogênio, de iodo, né? Estão aqui expostos. Aí vem, mas da onde que saiu esse 2 mol? Veja só, porque a reação, ninguém falou para nós quanto que reagiu. Então eu vou ter que pegar o que eu tinha, menos o que reagiu. Vai sobrar o quê? 1 menos x mol. 1 menos x mol, porque eu não sei o valor. Esse exercício não me forneceu o valor, né? E teremos então aí, quando atingir o equilíbrio, 2x mol. Se cada um fornece 1, pegando a estequiometria que está aqui, eu não tenho outra alternativa, né? Então, veja que interessante. Em outros exercícios que a gente fez na aula, né, o autor passava para mim a questão do equilíbrio, aí eu fazia lá os cálculos para saber da reação, mas aqui não falou para mim quanto reagiu, né? Então, reagiu um valor desconhecido. E é aqui que mora a interpretação, o cálculo, prestar bastante atenção aí, né? A matemática vem presente agora. Nós temos então a expressão do Kc, vai ser hi ao quadrado, por quê? O meu coeficiente é 2. Então, do nosso produto, olha lá, né? E o hidrogênio e o iodo, os dois gases, têm coeficiente 1. Então aqui está a expressão do Kc, tá bem? A partir daí, eu vou lá e vou substituir os valores. Né? 49, nós tiramos aqui que é o valor do Kc, ó, que está o 49. 2x ao quadrado, que agora eu vou estar pegando aqui ó, o equilíbrio, né? Aqui é a parte de baixo. Então, é 2x ao quadrado, 1 menos x vezes 1 menos x. Em vez de ser 2 vezes 4, eu não tenho esse valor. Tá? E aqui agora, veja, produtos notáveis presente, depois a Bhaskara presente, né? Então, vamos lá. Multiplicando aqui, nós temos então 49, ó, 4x ao quadrado, vai ser 2 ao quadrado e x ao quadrado. Está aqui, 4x ao quadrado. Né? A parte de baixo aqui, 1 vezes x e 1 vezes x, vamos organizar agora. Olha aqui, ó. 49, 4x ao quadrado, 1 vezes 1, 1, ó, 1 vezes x. Aqui se nós observarmos, ó. Então nós temos lá x vezes x, x ao quadrado, né? Então observando aí como tá fácil de entender a nosso cálculo. Então se você observar bem, esse número 1 surgiu então da multiplicação desse 1. Esse 2x negativo sai da multiplicação do x vezes 1 e depois novamente, né, quando eu faço 1 vezes x. Ó, 1 vezes x e x vezes 1. Então eu vou ter duas vezes o x, né? Por isso negativo 2x. E x ao quadrado sai então do x vezes x. Né? Conserva a base e adiciona os expoentes. 1 mais 1, 2. X ao quadrado. Muito bem. Agora nós multiplicamos cruzado, porque eu tenho uma igualdade, né? Uma igualdade, uma fração para cá e uma fração para lá. O denominador do 49, não temos, é 1. Então, 49 vezes 1, 49 vezes 2x e 49 vezes x ao quadrado. E 1 vezes 4x ao quadrado. É isso que a gente vai fazer, né? Observamos lá então. 49 vezes 1, 49. 49 vezes 2x, 98x. Sinais diferentes, negativo 98x. 49 vezes x ao quadrado, 49x ao quadrado. Sinais iguais, né? Sinais iguais. Positivo. Tudo bem? Porque nós observamos agora, ação de igualdade 4x. Eu tenho lá então 1 vezes 4x, 4x. Muito bem. Na sequência, nós temos lá então, e preparando a equação do segundo grau, 45x ao quadrado, de onde é que surgiu esse 45? Quando o 4x vem para cá, ele é positivo, passa para cá negativo, né? Fazendo mais direto aqui. Então eu tenho 49 x ao quadrado menos 4x ao quadrado. Vou ter 45x ao quadrado. O 98 era negativo e continuou, né? E o 49 era positivo e continuou. Tudo isso igual a zero, tá bem? Então nós isolamos aí, deixamos para cá. E agora eu estou diante de uma equação do segundo grau. Então relembrando lá do nono ano, matemática, né? E vamos lá para o cálculo. Aqui está a nossa equação, né, na sequência. Aqui está a nossa Bhaskara, então, né? Ó, menos 98.
mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a, né? Aqui nós temos o menos b mais menos raiz quadrada, né, de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Essa é a nossa Bhaskara. E agora substituindo os valores, então, se aqui é b, o b é negativo 98. Então, mais menos raiz quadrada de 98 ao quadrado, né? Aqui nós temos negativo 98 ao quadrado, né? Vamos só estar organizando aqui, mas o valor igual dará positivo, né? Se nós analisarmos bem, aí, aqui então é negativo, né? 98 ao quadrado, se nós observarmos, né? Só para deixar mais consertadinho aí. Aí na sequência nós temos então negativo vezes 4 vezes 45. E aqui é 49, né? Vamos arrumar aí que ficou um errinho de digitação aí. 49. Muito bem. Olha aí. Né? Vezes 49. E aqui 2 vezes 45, que realmente é o nosso A, né? Está aí. Bom, 2 vezes 45. Continuando aí, nós temos então x igual a 98, sinais iguais, positivo mais menos, raiz quadrada de 784, dividido por 2 vezes 45. Organizando as ideias aí, nós passamos a ter então 98 mais menos 28, que é a extração da raiz quadrada de 784, dividido por 90. Aí nós temos o x', né? Ou x1, como alguns usam, né? 98 mais 28 dividido por 90. Vamos encontrar 1,4, que é um valor maior do que 1. 1,4 maior que 1 não tem significado físico para esse cálculo, né? Vamos lá para o x duas linhas e aí sim encontramos o menor valor. Sempre vamos usar o menor valor aí para o nosso KC, né? Quando chega uma situação como essa, eu tenho então 98 menos 28 dividido por 90, eu tenho 0,78. E aí voltamos a pensar na estequiometria. 0,78 já é a resposta, mas lembramos do que? Quantos mols de iodo nós teríamos na reação balanceada, né? Era 2HI, lembra? Então está aqui, ó, HI é igual a 2x, né? É um valor desconhecido, mas eu sei que na estequiometria é 2, então está lá, ó. 2 vezes 0,78, eu vou ter então aproximadamente 1,56 mol por litro. Muito bem. Continuando aí, letra C passando ao ar, né? Nós temos aí a nossa questão número 7. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2 mols de dióxido de enxofre, o SO2, mais 1 mol de O2, reage para formar 2 mols de trióxido de enxofre, ou SO3, né? Em um recipiente de 1 litro, então vantagem aqui, não preciso estar dividindo os valores, né? Foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre. Então, no lugar do SO2, eu vou estar pondo 6 mols, do oxigênio 5 mols. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols do trióxido de enxofre foi medido. Ó, quem é o trióxido de enxofre? Esse aqui. Foi medido e era 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio. Então veja só como ficou mais fácil essa, né? Que eu tenho os valores, não uso o x. Olha aqui, ó. No início da reação eu tenho 6, tenho 5 e tenho 0. Quando atingir o equilíbrio, aqui eu tenho 4. Né? Então quando eu for somar aqui 0 mais 4, esse é 4. Agora na proporção, se aqui eu tenho 4, veja, 2, aqui é 1. Né? Ó. Então o que eu vou pôr aqui? Vou pôr 2 aqui, porque se aqui é 4, né, na proporção, e como que eu cheguei a esse 4 aqui? Porque no equilíbrio é 4. Eu somo, né, o que eu tenho no início de produto, mais o 4 aqui, e vou encontrar 4. Muito bem. Aqui agora, proporcionalmente, olhando para a equação balanceada, nós temos 1 para esse e 2 daquele. Então, esse aqui é 4, 1 é a metade de 2, então 2 é a metade de 4. Proporcional, quando consome 2 desse, forma 2 daquele, formou 4, então consumiu 4. No reagente eu faço subtração. 6 menos 4, 2.
e 5 menos 2, 3, certo? Agora vamos lá para o KC. Né? A nossa expressão de equilíbrio é SO3 ao quadrado. Por que SO3 ao quadrado? Olha aqui. Dividido pelo reagente SO2 ao quadrado e O2 expoente 1. Muito bem. Substituindo os valores, então, nós temos lá 4 ao quadrado, 2 ao quadrado vezes 3. Não dividimos pelo volume, porque o volume é 1 litro. Então está aí. 4 ao quadrado, 16, né? 2 ao quadrado, 4 e 3. Encontramos lá, então, 16 dividido por 12. E o nosso KC aproximadamente 1,33, letra D. Então essa é uma mais simples, mas o segredo está aqui, na hora de você montar a tabelinha. Né? Quem não quiser montar a tabela, terá um pouquinho maior de dificuldade. Né? Então a tabela ajuda bastante aí nessas questões de equilíbrio químico. Muito bem? Continuando aí. Nós temos aqui então a questão número 8. A indústria de fertilizantes químicos para a obtenção dos compostos nitrogenados utiliza o gás amônia, NH3, que pode ser sintetizado pela hidrogenação do nitrogênio, segundo a equação química. Então eu tenho lá 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio reage para formar 2 mols de amônia e já me forneceu o valor do Kc, que é 1,67 vezes 10 na menos 3. Num recipiente de síntese no sistema em equilíbrio, as concentrações, olha, N2 e H2 são respectivamente. Então, 2 mols para o N2 e 3 mols para o H2. Respectivamente, citou esses e segue a sequência. Nessas condições, a concentração de amônia, de NH3, em mol por litro será. Então, eu vou ter que achar o valor do NH3. Então, montando lá a nossa expressãozinha, nós temos aí Kc igual a NH3 ao quadrado por quê? Olha, olha o coeficiente aqui. Tá? Vezes quem? N2, está lá, ó, expoente 1, e H2 expoente 3. Depois da expressão do Kc, nós já podemos montar aí então, ó, 1,67 vezes 10 na menos 3, que é igual a NH3 ao quadrado. Isso aqui eu não tenho, então eu vou calcular a concentração em mol por litro, né, dividido por 2 vezes 3 ao cubo, que são os valores que estão aqui. Tudo bem? Não precisa dividir pelo volume, né? O volume aí trata-se de 1 litro. Tá? Continuamos então. Por que eu sei que é 1 litro? Mol por litro, 2 mol por litro, né? Continuando aí, nós temos lá 1,67 vezes 10 a menos 3, que é igual. Da onde saiu esse 54? Ó, 3 ao cubo é 27, vezes 2, 54. Correto? No passo a passo aí. Pois nós temos lá então que amônia ao quadrado, é o NH3, né? Isolando agora, esses aqui passam a multiplicar um com o outro, né? Porque eu vou isolar o NH3. Então esse está dividindo, passa multiplicando. E aí temos lá 1,67 vezes 10 a menos 3 vezes 54. Encontramos então, ó, repetimos aí. Continuando lá, nós encontramos então esse valor aí, 0,0918, e eu vou extrair a raiz. Por que eu vou extrair a raiz? A operação inversa da potência é a raiz. Tá? Extraímos então a raiz quadrada e lá encontramos, né, aproximadamente aí 0,3 mol por litro. Aproximadamente. Tá? Então, letra A correta. Muito bem. Vamos lá então para a questão número 9. Aí temos, atualmente, o processo industrial utilizado para a fabricação de aço sulfúrico é chamado de processo de contato. Nesse processo, o enxofre é queimado, originando-se SO2. Esse gás, juntamente com o O2, é introduzido num conversor catalítico quando ocorre a reação. Então, o SO2 que foi produzido aí, né, que originou-se, mais o oxigênio, reagiu para formar 2 mols de trióxido de enxofre. Supondo que o espaço livre do conversor seja de 400 litros, olha o nosso volume agora que não é 1, muito bem, 400 litros, e nele esteja confinados 80 mol de dióxido de enxofre, 120 mol de O2,
e 200 mols de SO3. Então agora eu não vou trabalhar com esse valor aqui do número de mols. Não vou aqui e trabalhar com o valor do 120, do 80 e do 200. Eu vou pegar agora e dividir esse valor pelo volume, ou seja, isso é encontrar a concentração em mol por litro. A concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume, certo? Por isso que a gente vai fazer o primeiro cálculo aí, ó, concentração em mol por litro, né? Que é esse colchete aqui, o símbolo, né? Concentração em mol por litro é igual a número de mols dividido pelo volume, e esse volume em litros. Como o volume já está em litro, 400 litros, né? Fica fácil. Então nós temos lá. Aqui é a concentração para quem? Nesse caso aqui é para o SO3. Por que para o SO3? Eu estou usando o número 200. Tá? Vamos até colocar aqui o SO3. Então. Aqui nós temos então a concentração para o SO3. Né? Se tu observar aí. E aí ao resolver então, 200 dividido por 400 encontramos 0,5. Agora nós temos a concentração para o SO2. Olha aqui, ó, para o SO2, dióxido de enxofre. A concentração para o SO2 é 80 dividido por 40. Encontramos 0,2. E por último, aí, a concentração em mol por litro para o O2, que é o gás oxigênio, que vai ser os 120 mols aí, né, que o autor está nos fornecendo aqui, né, 120 mol de O2 dividido pelo volume de 400 litros. Encontramos 0,3 mol por litro. Agora sim, com a concentração em mol por litro preparada, eu posso já ir para o nosso Kc. Né? Então o Kc vai ser então SO3 ao quadrado. Por que SO3 ao quadrado? O SO3 ao quadrado é o produto. Esse quadrado está aqui, ó, coeficiente. Tudo bem? Está lá. SO2 ao quadrado, não colocamos o 2 aqui ao quadrado, vamos organizar então. Vamos colocá-lo, né? Aqui também, no erro de digitação, aqui temos o 2 também, né? SO2 ao quadrado vem daqui, desse número 2 aqui. Muito bem. Aí sim, continuando, nós temos lá O2 expoente 1. E aí, porque no O2 não tem nenhum número, então não precisa colocar quando é 1. Agora é só substituir os valores, né? Então, ao substituir os valores, eu tenho lá 0,5 ao quadrado, 0,2 ao quadrado vezes 0,3. Resolvendo aí as potências, né? Já encontramos lá 0,25, 2 ao quadrado, 0,04 vezes 0,3. Tá? Então esse 0,25 saiu do 0,5 vezes 0,5, que é o 0,5 ao quadrado. A partir daí, nós passamos a ter então 0,25 dividido por 0,012, que é o resultado dessa multiplicação. Muito bem. E aproximadamente aí temos então 20,8, que é a nossa constante de equilíbrio, letra A. Muito bem. Continuando aí então. Numa dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação, N2, gás de nitrogênio, O2, gás de oxigênio, reage para formar 2 mols de monóxido de nitrogênio. No equilíbrio, valem respectivamente 0,8 atm, 2 atm e 1 atm. Qual é o valor de Kp? Agora eu estou com a constante de pressões parciais. Tá? Então eu já tenho nossos valores 0,8, 2 e 1 e já está em atm, atmosferas. Né? Eu tenho lá 0,8 atmosfera, 2, mas a gente não fala assim, a gente fala 0,8 atm, 2 atm e 1 atm em pressões parciais. Muito bem. Preparando o Kp. A expressão do Kp é muito parecido com o Kc, né? Então eu vou ter lá o produto, a pressão parcial do produto, que é o NO ao quadrado, dividido por pressão parcial dos reagentes, também elevado aos seus coeficientes. Mas como os coeficientes é 1, né? Então apareceu o expoente. Substituindo os valores, então, o Kp, qual é o valor quando falou respectivamente, né? Então o NO vai ser 1 ao quadrado, né? Se observar aqui como é que foi citado, os valores que surgiram, dividido por 0,8 vezes 2. E aí temos então 1 dividido por 1,6. Encontramos que nosso Kp é 0,625, também um número adimensional, letra E. Muito bem. Continuando aí,
Então, para a questão número 11, quando o fosgênio é aquecido, estabelece o seguinte equilíbrio. 1 mol de fosgênio reage para formar 1 mol de monóxido de carbono e 1 mol de gás cloro. O gráfico mostra as pressões parciais de fosgênio, monóxido de carbono e gás cloro em função do tempo a temperatura de 720 Kelvin. Então observamos aí o gráfico, né, representado, e a letra A pede assim: sem calcular a constante de equilíbrio, faça um gráfico traçando e identificando as curvas análogas às apresentadas no caso em que se parte de uma mistura equimolar do monóxido de carbono e o gás cloro que atinge o equilíbrio na mesma temperatura, 720 Kelvin, sabendo que a pressão total inicial é igual a 2 atm. Importante pontuarmos aqui que para alterar o equilíbrio tem que haver uma variação na temperatura. Não havendo a variação, nós já percebemos que não houve variação aí na concentração dos reagentes. Então preparamos aqui para nós entendermos melhor, deixar gravado para você esse texto, né? Como a temperatura de 620 nas duas situações é a mesma, a constante de equilíbrio da reação não se alterou, também é a mesma, né? E aí nós sabemos que, partindo-se de uma mistura equimolar, mesma quantidade de matéria, as pressões parciais desses dois gases se manterão iguais. Então não vai alterar a pressão parcial deles, né? Agora um detalhe, ó. Logo concluímos que a pressão inicial de cada gás será 1 atm, pela proporção que a gente tem, né? 1 para 1 para 1. Se você observar, se aqui eu dobrar, vai dobrar a minha produção, mas o equilíbrio será mantido, né? Por isso que o gráfico ficou assim, ó, né? Observamos aqui o nosso gráfico, ó. Houve uma alteração, sim, aqui, né? Foi para 2 atms, então aqui vai para 1 atm cada um deles, né? Também totalizando 2. Eu tenho 1 atm de monóxido de carbono, 1 atm de gás cloro, totalizando seus 2 atm. E lá os 2 atm, mas o equilíbrio se manteve. Se você observar aqui, ó, 0,65 e 0,35, porque não houve alteração na temperatura, que seria o fator que mudaria aí a concentração ou a pressão parcial nesse caso. Muito bem? E aí, calculando a letra B, escreva a equação da constante de equilíbrio, né? Então está aqui a expressão, e depois calcule o valor. E aí nós encontramos 0,35 vezes 0,35, porque nossos reagentes, ó, subiram 0,2 a 0,4, então aqui é 0,30, né? Deu na metade, então 0,35. Assim aqui, ó, 0,806, aqui tem o 0,7, na metade do 0,7, 0,65. E aí encontramos então lá aproximadamente aí 0,19. Na questão número 12, prestar bastante atenção à questão de cálculos, para quem não lembra lá de frações, lá no 7º ano, com expoente negativo, né? Olha, o valor de Kp para o equilíbrio 2 mols de SO2 mais 1 mol de gás oxigênio reage para formar 2 mols de SO3. Aí ele falou para mim que o valor do Kp é 2,8 vezes 10 na 2 e a temperatura é 1000 Kelvin. O valor de Kc nessa temperatura. Então, essa número 12, a gente vai trabalhar com a relação de Kp e Kc. E essa relação está aí, ó. Kp é igual a Kc vezes a constante de Clapeyron, que é 0,82, vezes a temperatura, que é 1000 Kelvin, ou seja, 10 na 3. Elevado na menos 1. Da onde saiu esse menos 1? Δn, variação do número de mols. Variação sempre vai ser o número de mols do final menos o inicial. Então eu tenho 2 mols de SO3. O número de mols de uma equação é o coeficiente estequiométrico. Tá? Então aqui nós temos o 2, aqui nós temos o 1 e aqui nós temos o 2. Então no reagente dá 3. Produto, que é 2, menos 3, que é o reagente, encontramos aí negativo 1. Muito bem? Então, continuando o nosso cálculo, né? Nós temos lá 2,8 vezes 10 na 2, igual a Kc vezes 82 elevado a menos 1. Esse 82 saiu dessa multiplicação aqui, 0,082 vezes 10 na 3. Agora, o que nós temos aqui? Aqui nós temos expoente menos 1. Quando eu tenho expoente menos 1, ele vai ficar par, vai ficar expoente 1, só que eu vou ter que inverter aqui
a base, né? Então aqui eu tenho 82 sobre 1, eu vou ter 1 sobre 82, fazendo aqui de forma, né, mais direta. Aqui é 1 sobre 82, ou seja, 1/82 avos. Que multiplica pelo KC vai ficar KC vezes 1, KC. Embaixo é 82, 82. Agora eu vou isolar o KC, veja bem. Da onde saiu esse KC sobre 82 se ele estava multiplicando? Saiu exatamente da resolução disso aqui, ó. 82 expoente menos 1. Então eu vou inverter. Eu tinha 82 sobre 1, que é o denominador. Eu vou ter então 1 sobre 82 vezes KC. Então KC vezes 1, KC. E aí embaixo, que é o nosso denominador, 82. Agora KC é igual, o 82 está dividindo, passa multiplicando, né? Na operação inversa. Então eu tenho lá 2,8 vezes 10 dá 2 vezes 82, que o meu KC passa a ser equivalente a 229,6 vezes 10 dá 2, ou aproximadamente 2,3 vezes 10 dá 4, né? Para a gente chegar no valor aí, para assinalar, beleza? Vamos passando a vírgula, né? A vírgula vai andando para cá e a potência 10 vai indo para lá. Quer dizer, ó, os óxidos de nitrogênio desempenham um papel chave na formação de smoke fotoquímico. A queima de combustível de alta temperatura é a principal fonte de óxido de nitrogênio. Quantidades detectáveis de óxido nítrico são produzidos pela reação em equilíbrio. Então nós temos aqui gás nitrogênio e gás oxigênio reagem para formar 2 mols de óxido nítrico. A variação de entalpia 180,8 kJ. Supondo o sistema em equilíbrio e que numa determinada temperatura as pressões parciais dos gases em equilíbrio são iguais a do óxido de nítrico, né, ou monóxido de nitrogênio, passa a ser 0,1 atm, do nitrogênio 0,2 e do gás oxigênio 0,01. Tá? Observamos aí então, a pressão parcial está aí. Aqui já forneceu pronto para mim os valores, né? Substituímos os valores, 0,1 ao quadrado, 0,2 vezes 0,01, e aí encontramos então nosso Kp 0,01 dividido por 0,02 e encontramos 5. Muito bem, letra C então. Continuando aí, questão número 14. Para que se passe a determinar a constante de um equilíbrio químico é necessário que o sistema químico em que ocorre o equilíbrio esteja a temperatura constante. Por qual razão? Porque a constante de equilíbrio de uma reação depende apenas da temperatura, né? Falamos bastante isso na nossa aulinha. Aquele abraço a todos e a todas e boa semana. Na dúvida, chame. Se tiver com dúvida alguma questão resolvida, estamos aí à disposição.